Então vamos lá, nossa aula número 23. Gente, 23, já passou tanto tempo, 23. Aula 23, mas na verdade são 24 semanas que a gente já está aqui, né? 24 semanas de aula toda semana, com exceção daquele período de recesso, obviamente. E que bom que a gente fica feliz, né? Até essa agora perto do nosso simulado, que vai ser sem ser semana que vem na outra, e também do Enem, que não demora muito tá aí, né? 3 meses do Enem, não é longe nem um pouco. Então, ficamos muito felizes ainda de ter essa sala com bastante gente. Vamos dar início à nossa aula, então. A nossa aula de hoje, como eu já comentei um pouquinho com vocês antes, vai ser justamente sobre a colocação de intertextos na redação de vocês, no texto dissertativo argumentativo de vocês. Só para avisar, como hoje a gente voltou a ter uma aula mais teórica, né, diferente daquelas últimas aulas que a gente estava tendo mais de discussão e que vocês estavam até gostando bastante, principalmente a aula da semana passada, que foi muito boa. Hoje a gente vai ter uma aula mais teórica, então eu vou estar aqui dando a minha aula durante os primeiros 45 minutos e lá no final, nos últimos 15, 20 minutos, a Júlia e a Mirella e a Letícia também, elas entram para a gente tirar aquelas dúvidas, tá? Como sempre a gente faz, a gente conversa sobre tudo que vocês precisarem, tá? E podem ir mandando perguntas aqui no chat enquanto estiver acontecendo a aula, sem problemas. Mas vamos lá. Voltando, a nossa aula é sobre a colocação de intertextos, né, que são aquelas referências que vocês precisam fazer, né, para sustentar a redação de vocês, né? Sempre todos os textos devem constar intertextos. Vamos descobrir um pouco mais sobre o que é essa colocação e quão importante ela é. Né, antes de tudo, vamos lembrar um pouquinho, né, o texto dissertativo argumentativo é o texto de redação de vocês, tá? Que é onde vocês defendem um ponto de vista. Vocês devem apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? E todos aqueles componentes ali, né, importantes em cada um desses setores do texto de vocês. Sempre é bom recapitular isso, né? Não esqueçam que dentro disso também tem os intertextos e devem sim caprichar no uso das conjunções, dos conectores, conectivos, ou como vocês preferirem chamar, tá? Mas vamos ao que importa. Gente, se der algum problema na minha câmera, alguma coisa assim, eu já estou preparado para tudo que aconteceu hoje, tá? Vamos lembrar um pouco das aulas de português que vocês viram lá com o professor Rômulo, com o Pedro. O que é a intertextualidade? A intertextualidade é que consiste naquele processo, né, naquele momento que dois textos eles dialogam entre si através de uma referência direta, tá, gente? Não é quando não tá quando vocês não podem, quando vocês podem ver, quando vocês podem enxergar, né, essa referência dentro de um texto, né? Referência a um texto externo a outro, né, naquele mesmo texto. É quando vocês podem ver. Né? Quando vocês não podem ver, mas vocês entendem que tem uma referência, é outro processo, vocês devem lembrar das aulas de português, tá? Mas aqui o que nos interessa é justamente essa referência direta, clara, né? Quando vocês leem um texto de determinada maneira, vocês identificam que ali tem outro texto sendo referenciado. Isso se chama intertextualidade, tá? Vamos passar adiante. Por que eu preciso colocar intertexto na minha redação? Gente, vamos repetir isso, né? Primeiro, tem uma competência, a competência número 2 de correção da redação do Enem, que ela já está. Aquela competência, o foco dela é analisar se vocês compreenderam o tema, o tema proposto para vocês escreverem. Além disso, ela também analisa, né, como é que está o repertório cultural de vocês, sociocultural de vocês, o conhecimento de mundo que vocês têm mesmo, né? Porque isso vai determinar como é o ponto de vista de vocês para determinado tema, tá? E quando vocês compreendem o tema, vocês têm que deixar ele muito bem detalhado, muito bem explicado, como a gente sempre bota nas correções de vocês. Desenvolve mais isso aqui, detalha mais isso aqui, explica melhor. Como assim? A gente faz aquelas perguntas, né? Vocês devem ficar até um pouco angustiados, mas é assim que tem que ser, tá? E justamente o que vai dar essa profundidade na argumentação de vocês são esses intertextos, né? Porque eles é que demonstram esse repertório, esse conhecimento de mundo que vocês têm. Né? Porque vocês vão estar trazendo referência de textos de outros textos que vocês têm, né? Que pode ser notícia, pode ser texto de literário, pode ser filme, pode ser novela, pode ser coisas da aula de matemática, pode ser tudo. Tudo que vocês consigam relacionar com o tema principal da redação de vocês, muito bem, sabe? Sem perder o foco, tá? Que sustente, né, os argumentos que vocês escolheram para desenvolver a partir daquele tema, tá?
como eu disse ali, os intertextos sustentam o teu ponto de vista para determinado tema. Por exemplo, vocês não podem simplesmente chegar e falar que a natureza está sofrendo muito perigo. Sim, a gente sabe disso, é um fato, né? Mas como é que atesta essa frase de vocês que a natureza está sofrendo perigo? Porque vocês viram na televisão? Porque saiu um artigo falando sobre isso? Porque tem aquele livro que mostra que acontece tal coisa na natureza? Então é justamente isso que a gente exige, que vocês falem, demonstrem o ponto de vista de vocês sobre determinados fatos sociais e usem de boas referências para sustentar a ideia de vocês. Porque não adianta, né? Simplesmente falar, a natureza está correndo perigo. De onde é que tu tirou isso? Ah, eu tirei das vozes da minha cabeça. É óbvio que não pode falar isso, tá, gente? Mas vamos lá. O que eu posso escolher? Como eu cheguei a comentar razoavelmente aqui, vocês podem escolher, né, intertextos de todas as áreas do conhecimento, todas as áreas mesmo, né? Desde que vocês relacionem muito bem com aquele conteúdo que foi proposto, né? Tudo certo, gente, não tem nenhum problema. Mas vocês precisam sim relacionar, né? Não tem porquê vocês assim, ficarem apavorados. Ai, nossa, não sei de que área que vai ser que eu vou ter que escolher para fazer a minha redação. Não, gente. Vocês podem escolher de qualquer coisa mesmo, desde que tenham certeza daquilo que vocês estão fazendo e se relacione bem com o tema da redação de vocês, tá? A gente geralmente pensa em primeiro momento, né, visto que a aula de redação é uma aula de português também, né, de língua portuguesa, de linguagens, a gente está falando do âmbito das humanidades, obviamente, né? Então, ao primeiro momento, a gente sempre pensa em consultar as ciências humanas e as artes, obviamente. Né? A gente vai consultar literatura, a gente vai consultar a sociologia, a filosofia, a política, né? Todos os gêneros artísticos, né? Tudo que envolve as humanidades, a gente pensa em consultar, né? Usar frases famosas de poetas, escritores, né? Pesquisadores, a gente pensa em usar como citação na nossa redação e sustentar a nossa argumentação. Mas a gente também pode usar ciências da natureza, né? Argumentos da biologia, da medicina, da física, né? Dessas pesquisas que envolvem o mundo da natureza mesmo, da própria matemática, né? Eu sempre gosto de falar esse exemplo. Eu já li uma redação, infelizmente eu não achei para trazer ela para vocês aqui, porque eu gosto de pegar aquela redação, mas infelizmente eu não consegui, que é uma relação que ela pegou, que o aluno que escreveu, ele relacionou aquilo ali muito bem com a fórmula de Bhaskara. Ele explicou a fórmula, ele usou a fórmula de Bhaskara como um intertexto, explicou a fórmula de Bhaskara como um intertexto ali na redação dele, relacionou com o tema principal da redação dele, tá? Gente, só um minutinho. Voltamos. Né? Ele conseguiu relacionar com a fórmula de Bhaskara o tema principal da redação dele. Se vocês, né, analisarem bem, pode ser possível. Eu não conseguiria, porque eu não sou uma pessoa muito adepta da matemática. Mas vocês podem também, devem, né, e acho que é o que o pessoal está gostando, e essa parte de citar documentos oficiais, especialmente a Constituição Nacional Brasileira, né, ou índices de pesquisas, né, oficiais mesmo, do IBGE, de Fiocruz, coisas assim, de universidades, isso normalmente vai vir nos textos explicativos. E é um problema que eu tenho notado com vocês, inclusive, tá, vocês têm muitas orações que vocês estão nos mandando, vocês estão trazendo os intertextos de vocês muito limitados aos textos explicativos, né? E muitas vezes é só né? Escrevem um parágrafo, vocês apresentam ali um dado dos textos explicativos, tá? Então, gente, vamos procurar diversificar, sabe? É a parte mais fácil de vocês encontrarem dicas é justamente nisso, né, da intertextualidade, dos intertextos que vocês vão achar, né? Muita coisa, tem um mundo inteiro para vocês usarem para justificar o tema que vocês estão desenvolvendo.
E ali eu botei os veículos de comunicação, né? Isso já entra no meio que dentro de tudo isso das outras opções. Mas ali eu quero dizer tudo que vocês ouvem no rádio, ouvem no rádio, né? Vocês veem na televisão, leem em sites de notícias na internet, às vezes até nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, que trabalham muito com notícias, né? Vocês podem citar alguma coisa ali, né? Sempre dizendo de onde vocês tiraram aquele dado, aquela notícia, né? Que se relacione com determinada temática da redação de vocês, tá? Vamos adiante. Vou tomar minha aguinha aqui, né? Porque a gente fala demais. Aqui eu já trouxe um exemplo. Aqui é uma redação nota 1000, tá? É do Enem de 2018. Eu peguei 2 trechos dessa mesma redação, tá? E ali eu marquei alguns trechos, os pedaços importantes, né, que a gente tem que analisar na aula de hoje, para vocês verem bem como que a gente coloca um intertexto, né, na nossa redação. Olha ali. No livro 1984 de George Orwell, tá, 1984, aqui, esse intertexto aqui, eu não preciso nem falar nada, porque o livro 1984 e frases do filósofo Zygmunt Bauman, olha, se vocês pegarem redações nota 1000 de 5 anos atrás, todas citam praticamente. Mas essa aqui de 2018, como era um tema que envolvia internet, mundo moderno, acho que fechou muito bem nessa questão do livro 1984. Não tem problema vocês citarem, tá? 1984, Zygmunt Bauman e coisas assim, tá? Mas já, por exemplo, os corretores de vocês vão pegar, sei lá, 50, 100 redações para corrigir, cada uma com 4 minutos de tempo para corrigir, para vocês verem, e eles vão estar querendo ver sempre a mesma coisa. Ai, Zygmunt Bauman, 1984. Peguem outras coisas, gente. Peguem outras coisas. Sejam mais ousados na hora de escolher os intertextos de vocês. Mas se sentirem mais seguros em usar esses intertextos, já são garantidos, peguem, sem problema. Mas ali, no nível 1984 de George Orwell, eu botei em azul justamente para dar ênfase que ali está dando o início do intertexto, né? Porque isso aqui é justamente o parágrafo introdutório da redação. É retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Tá, olha só, aqui eu destaquei mais outros 2 pedaços, tá? Esse primeiro pedaço que eu botei, ele sublinhadinho, tá? Não tá errado, tá? Por mais que tenha sido uma redação nota 1000, o corretor ele não teve um olhar tão afiado como o meu, tá? Mas olha só, não tá errado todo aquele trecho que ele botou ali que tá sublinhado por mim, tá? Mas eu não diria que ele seja de fato necessário, tá? Então, assim, ele meio que gastou linhas escrevendo ali para uma coisa que de fato não acrescenta, né, na redação dele. É uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se entusiasma de falar tanto do intertexto, né? Cara, também quem é que não gosta de falar do livro que gosta, do filme que gosta, mas a gente acaba falando demais do nosso intertexto. Né, mais do que realmente é preciso para a redação, porque o intertexto ele serve apenas como sustento do nosso argumento principal, tá? Ele não está ali para ser apresentado. A gente não está ali para apresentar o livro 1984. A gente está ali para falar da determinada temática daquela que foi proposta para a gente escrever, tá? Então, assim, aqui não teve esse problema, tá? De fugir do tema ou ter um pequeno tangenciamento. Não teve de fato. Mas isso pode causar, tá? Principalmente a fuga do tema, e é um problema que vai fazer vocês perderem muitos pontos, tá? Então tomem cuidado na hora de falar dos intertextos. Lembrem que eles têm que ser só um sustento, eles são só o pilarzinho, né? Por isso eles são importantes, mas eles têm que ser só o pilar, né? Apresentado brevemente para dar ênfase ao argumento principal de vocês, que vocês escolheram para cada desenvolvimento, né? Aqui ele já é um parágrafo introdutório.
Então é um pouquinho diferente a coisa, mas, né, eu noto que vocês têm escrito mais. Quando vocês escrevem intertexto, vocês deixam mais para o desenvolvimento ali, para os desenvolvimentos centrais, e esquecem um pouco da introdução e da conclusão. Mas é muito importante que vocês possam colocar ali, não é obrigatório, mas é muito importante que vocês possam colocar intertexto tanto na introdução como na conclusão, porque isso vai enriquecer o desenvolvimento do texto de vocês. É muito bom que vocês façam isso, tá? Então, né, tá aí a dica. Vamos ali. E ali o segundo trecho que eu destaquei, que é o fora da ficção e fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então, ali, sabe, depois de escrever várias linhas falando do intertexto, é que ele toma o guião para justamente relacionar com o tema principal do texto. E aí ele deixa as últimas linhas do parágrafo ali para falar dos argumentos dele e da apresentação da tese, tá? Por isso que eu digo, ficou um parágrafo falando mais do intertexto do que... E logo na introdução, né, gente? Mas tá, né? Se tirou a nota que tirou. Mas sim, vocês precisam realmente deixar bem clara, né, essa relação entre o intertexto e o texto, entre o intertexto e a argumentação principal do texto de vocês, tá? Mostrar essa transição, né? Muitas vezes vocês podem, aí entra a importância dos conectores, tá, gente? Por exemplo, ali, ó, ele fala fora da ficção, já tem uma expressão, tá? Que relaciona uma parte do parágrafo à outra, tá? Então é muito importante que vocês usem essas expressões. Até essa aqui, apenas fora da ficção, sabe, já é meio fraquinha. Botem outra, assim, por exemplo, como nesse sentido, botem aqui deste modo, assim, desta maneira, sob tal ótica. Conseguinte, assim, vocês, né, fazem uma relação melhor, né? E aí pesa lá na consequência, na competência 4 de vocês, tá? Vamos adiante. Aqui é um outro trecho da mesma redação, tá? Aqui já é acho que é o segundo, porque essa redação era diferente, ele escreveu em 5 parágrafos, mas aqui já está no segundo desenvolvimento, tá? Em um episódio da série televisiva... Outra coisa que agora me lembrei, a redação foi escrita em 5 parágrafos, é verdade. A gente geralmente recomenda que vocês façam em 4, mas não tem problema vocês fazerem mais, ou até menos. Né? Menos acho que fica complicado. Mas, né, aquilo que importa, que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e ele contém aquilo tudo que as competências exigem, tá? E também não tem aquilo que elas não exigem, tá? Então, lembrem disso, né? Aquela coisa de vocês não precisam, né, ficar presíssimos àquela estrutura rígida do texto dissertativo argumentativo, mas também não podem ir muito além da margem, tá? Ali, em um episódio da série televisiva Black Mirror, outra série que é bastante citada, eu nunca assisti essa série, mas o pessoal gosta bastante. Um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades apenas da máquina indicativa, tornando o usuário passivo na escolha. A gente tá me ouvindo? Acho que agora estão, né? Apareceu uma mensagem aqui que tinha dado problema no áudio. Problemas da internet, né? Acontece, uma quedinha rapidinha. Mas vamos lá, ali tem os 2 trechos marcados. Ali falando da série, tá, gente? Da série Black Mirror, e aí ele já coloca ali, por exemplo, né, já para falar desse aplicativo que ele está falando que tem na série, já está dentro do intertexto. E ali ele também faz uma outra relação com outro intertexto, né, paralelamente ao subjetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt. Tá? E aqui, praticamente, ele misturou muito bem o argumento e os intertextos. Inclusive, ele usou 2 intertextos. Quando a gente diz assim, a gente geralmente recomenda que vocês usem
um por parágrafo, tá? Mas se vocês escolherem 2, tá? E conseguirem relacionar ele muito bem com a ideia, como foi que fez esse aluno aqui, tudo bem, tá? Tudo bem. Só não botem argumentos intertextos a mais só por botar e deixar bonitinho. Eu já vi textos assim, sabe? Realmente isso só empobrece a leitura, sabe? Muitas vezes aparece um intertexto do nada ali só para chamar atenção. Não é legal, tá? E ali é a dica que eu já tô falando. Botei em vermelho ali que eu já tô falando para vocês bastante. Cuidado para não focarem mais no intertexto que no argumento principal, tá, gente? Foquem mais no argumento, desenvolvam mais a argumentação de vocês, porque o intertexto é só para dar uma basezinha de sustentação dela, tá? Vamos adiante. Aqui eu comecei a trazer alguns exemplos de intertextos que vocês podem usar nas redações de vocês, tá? Alguns aqui foram cedidos pela professora Letícia, querida, né? Muito obrigado. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais desses intertextos que podem servir para praticamente todos os temas que vocês encontrarem no Enem. O Enem que vai trazer aqueles temas mais sociais, né, relacionados a questões relativas à sociedade brasileira, tá? Então vocês conseguem relacionar bem com esses intertextos que a gente trouxe aqui. Então, né, vamos conhecer um pouquinho mais dele. Ali, sob o viés histórico, o viés do escritor Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa respeito pela dignidade humana. Aqui, bem legal esse aqui, né, gente? Porque vocês pegam o Kafka, que ele era um escritor, vocês já pegam um argumento. Aí é um intertexto bem ciências humanas mesmo. Vocês estão citando o Kafka, que ele é um grande escritor muito relevante para a literatura, né? E que ele também bebia muito da filosofia, da sociologia e da política para escrever as obras dele. Então, um ótimo intertexto. Particularmente, eu já vi redações com Kafka, mas não é todas que tem. Então é fortíssima a citação de vocês. Vamos para o próximo. A Revolução Francesa, entre os anos de 1789 e 1799, foi um agitado período na história em que sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade foram exaltados. Ótimo intertexto. Revolução Francesa, um intertexto histórico, né? Muitos temas podem ser sustentados por isso. Mas uma coisa que vocês devem tomar cuidado quando vocês forem apresentar intertexto histórico, tá? É para vocês não errarem. A professora Júlia sempre diz, né? Ela botou numa redação dela uma citação. Isso vocês têm que cuidar muito também. Uma citação que ela achava que era do Augusto Cury, mas na verdade não era. Pois é. Né? E isso vocês têm que pensar também nas citações históricas. Imagina se vocês falam, por exemplo, aqui a pessoa botou as datas, os anos, né? Então, assim, acho que às vezes nem precisa citar, sabe? Porque muitas vezes a gente não precisa decorar ano de tal evento, sabe? A gente tem que ter só uma ideia de quando foi, né? Eu, particularmente, eu não tinha em mente de que anos foram realmente a Revolução Francesa. Eu só tinha uma ideia que era no século XVIII, no final do século XVIII, isso eu tinha certeza, né? Então, realmente a gente tomar cuidado com esses erros históricos, porque eu já vi isso acontece. Às vezes o texto está maravilhoso, mas tem um errinho no intertexto. É muito complicado. Cuidem bastante isso, né? E também vai depender do corretor de vocês. Se o corretor ele estiver ligado, né? Então, né? Vai variar. Mas, por exemplo, coisas muito aparentes, por exemplo, vocês vão falar, porque Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1300. Todo mundo sabe que foi em 1500, né, gente? Não botem uma coisa absurda dessas, tá? Ali, segundo a teoria da tábula rasa de John Locke, o ser humano é como uma tela em branca que virá a ser preenchida por experiências e ideias. Bem famosa a citação, né, gente? Todo mundo conhece a história da tábula rasa. Mas também pode ser usada, foi bastante usada também, e vocês podem escolher uma boa citação, né, dependendo do tema. Até em vestibulares como a CAV, como a URGS, né, N vestibulares por aí que eles cobram temas mais filosóficos, mais reflexivos, assim, vocês podem usar bastante essa tábula rasa, e até mesmo em concursos públicos. O concurso público, ele geralmente vai cobrar, né, aquele da Polícia Civil, que é muito famoso, ele geralmente vai cobrar os temas, né, sociais, como cobra do Enem, tá? E ali, de acordo com as teorias dos caracteres adquiridos de Lamarck, o ambiente modifica o ser e o ser adapta-se às condições ambientais. Essa aqui foi daqueles que a Letícia me trouxe. Ela me botou esses bem poderosos mesmo, assim, né, bem científicos, bem bons. Aqui eu trouxe esses dois primeiros, que eu sempre falo neles e que são justamente aqueles que
que na minha época de Enem foram os dois que eu mais usei o tempo inteiro. Todas as orações eu botava eles. Eu sou completamente apaixonado por esses intertextos, porque eles realmente se encaixam em boa parte das orações que a gente for escrever. O primeiro é ali. Em sua obra Capitães da Areia, Jorge Amado afirma que a liberdade é como um sol, o bem maior do mundo. Acho linda essa frase, linda, linda, linda. E dá para relacionar em muitas coisas que vocês forem fazer. Principalmente quando vocês forem escrever uma coisa relacionada à liberdade, liberdade de consumo, democracia, política. É um tema, é uma frase muito bonita do Jorge Amado. E leiam esse livro, é um excelente intertexto para vocês usarem também, né? Esse livro Capitães da Areia, porque ele é um livro que tem mais de 80 anos, mas que é contemporâneo, né? Ele retrata realidades que o Brasil já vivia naquela época e segue vivendo até hoje, né? Então, leia esse livro, é um excelente, vocês podem relacionar com muita coisa, né? Muitas temáticas sociais que são abordadas naquela obra. Fantástico. E ali, a segunda frase que eu também usava muito é: com sua arte, a poetisa chilena Gabriela Mistral afirma que a humanidade ainda é algo que há de humanizar. Essa frase a gente vai ver um pouquinho mais da história dela mais adiante, né? Mas ela também é muito linda, né? Porque, ela é uma mensagem de esperança, mas daquelas boas para botar no final, né? A gente tem crença na humanidade de que um dia ela vai mudar, ela vai se transformar sonhando com uma utopia, né? Mas é muito linda essa frase, eu gosto muito dela. E também essa poetisa, ela era feminista, ela tem uma história muito relevante, muito importante para toda a história da literatura e principalmente para a América do Sul, tá? Aqui uma frase muito famosa, vocês devem lembrar, aqui já vamos relacionar com outras áreas do conhecimento. Acho que a frase mais famosa da aula de química, que todo mundo adora, né, que é a frase de Lavoisier. Os estudos químicos de Lavoisier, estudos químicos de Lavoisier, afirmam que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, no momento em que uma reação química ocorre num sistema fechado. Gente, vocês podem relacionar com muita coisa aqui citando a frase mais famosa da aula de química, que todo mundo adora, mais filosófica da aula de química, a relação que a aula de química tem com a filosofia. Até na época com os alquimistas, acho que tem uma relação da química com os alquimistas nessa época. Não entendo muito bem, mas é legal. E aqui, obviamente, último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre um documento oficial, aqui não exatamente do documento oficial, mas falar de uma questão que foi realmente, né, responsabilidade do Estado promover. Ali, o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar a Libras uma língua secundária oficial e a incluí-la no mínimo, ali está com problema de vírgula, né, visualmente, e a incluí-la no mínimo a grade curricular pública. Muito bem, é que vocês estão falando de um projeto estatal, né, de uma atitude do que o Estado brasileiro teve e que vocês devem se citar, né? Aqui é um momento que vocês podem citar leis, citar a Constituição, que todo mundo gosta de citar, né? Infelizmente, eu já vi textos que falavam da Constituição, simplesmente começavam falando da Constituição, mas depois ia apresentar os argumentos, não tinham nada relacionado. E também esses documentos públicos, essas coisas oficiais, elas geralmente aparecem nos textos explicativos. Então vocês têm que tomar cuidado, sim. Vocês têm que tomar cuidado com muita coisa, mas tem que tomar cuidado também com o uso dessas citações na redação de vocês. Tá? Vamos mais. Aqui eu trouxe essas 3 imagens que são relacionadas um pouquinho com aqueles intertextos que eu trouxe para vocês. Aqui tem 2 relacionadas aos meus intertextos favoritos, que eu já falei para vocês. É da Gabriela Mistral e do Jorge Amado. Ele tem uma fotinho do Jorge Amado atrás da frase, bem bonitinho, bem velhinho. E ele é a Gabriela Mistral cercada de meninas. Acho que elas são estudantes. E tem as 2 frases. Ali a frase em espanhol, no original, né? Para fazer as minhas redações, eu tive que fazer em português, obviamente, né? Ali, la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Bonitinho. Acho linda essa frase. Inclusive me perguntaram de onde eu tirei essa frase. Aqui tá ela em original. Foi numa aula, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu falei dessa frase para variar, sempre falo nela. E ali a liberdade como o sol, o bem maior do mundo, com Jorge Amado. E aqui nós temos a frase: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas relacionada com outro intertexto que vocês podem muito bem ouvir e citar nas redações de vocês. Porque ela nada mais, nada menos que uma música, é um menino ali cantando uma música famosa do Jorge Drexler, que é Todo se Transforma, em espanhol, e a música ela cita, né? O nome da música já diz isso, né? Todo se transforma, tudo se transforma. Ela realmente cita a lei de Lavoisier,
né, na letra dela. E ele tem um menino tocando violão e cantando essa música. Todo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí vai. Agora aqui pra gente, né, já ir concluindo, vamos fazer uma recapitulada de algumas dicas e coisas importantes que vocês precisam para fazer a colocação dos intertextos de vocês, tá? Ali. Para relacionar com o argumento, escolha um bom conector, como afirma, sob tal ótica, segundo dados, por este ponto de vista. Sim, gente, isso eu repito bastante. A gente precisa usar bons conectores para relacionar muito bem os nossos intertextos com o nosso argumento principal, para deixar claro, né, a mudança de onde acaba o intertexto e onde começa o argumento principal. Ou se vocês quiserem colocar primeiro o argumento principal e depois justificar ele com... Acho que é até mais fácil fazer assim, vai ser como vocês acharem, colocar a justificativa dele com o intertexto depois. E para isso, para fazer essa mudança, né, de estilo de texto, vocês devem sim usar bons conectores e que expressem bem essa relação, né? Lá na nossa pasta do Drive tem a lista de conectores para diversas causas, para quando vocês querem, né, adicionar alguma ideia, fazer um contraste, né? Para tudo, vocês podem encontrar lá na pasta do Drive a nossa lista, a nossa tabelinha muito bem organizadinha lá, vocês vão gostar sim. Né? A gente passa de novo o link da pasta do Drive aqui para quem perdeu, quem não tem ainda, tá? Fiquem tranquilos. Assim, analisar as redações de vestibulares passados, buscar novas referências, evitar repetir aquelas que todo mundo usa. Isso que eu disse, gente. Não tem problema vocês repetirem, tá? Mas vocês podem causar uma nova impressão se vocês trouxerem coisas mais inovadoras, mais gostosas de ler, né? Coisas mais interessantes, né? Não tem problema você citar em Bauman, citar 1984. Mas lembra que isso todo mundo diz, tá? Isso não é senso comum, tá, gente? Não chega no senso comum. Mas isso já tá bem batido, né? O corretor ele vai ler 1000 redações escrevendo Bauman, mas aí chega lá ele com a frase a liberdade como o sol, bem maior do mundo. Imagina, ele vai ficar com a outra impressão da redação de vocês, né, gente? Então, escolhe frases mais diferentes, assim, mais diferentonas. E nem é pra pagar de diferentão que eu tô fazendo isso aqui, gente. Não. Eu tô aqui falando isso aqui porque é legal mesmo vocês fazerem coisas. Porque essa parte de conhecer e escolher intertextos é uma das partes mais gostosas da nossa trajetória estudando a redação do Enem, né, gente? Todo mundo gosta disso, né? Porque no momento que a gente diz, agora eu vou assistir um filme porque eu também estou estudando para o Enem vendo este filme. Né? Todo mundo gosta disso, porque isso me ajuda não só para a prova de ciências humanas e de português, mas também para escrever a minha redação. Gente? Então, diversifiquem, gente. Saiam da casinha de vocês. Vão longe, vão além, sim, gente. Citem. Desde que vocês façam isso direitinho, podem colocar qualquer intertexto mesmo. Né? E outra coisa, vocês têm que tomar cuidado, né? Que se ele está realmente relacionado com aquilo que vocês estão falando, né? Agora há pouco eu falei da Constituição, que a pessoa citou a Constituição no começo da redação dela, e no fim não tinha nada a ver, sabe? Ela colocou o intertexto ali só porque tem que botar, sabe? Nesse caso, vocês vão perder pontos na competência 2 como se vocês nem tivessem posto um intertexto. Se vocês botam ali o intertexto simplesmente inútil, sem relacionar ele com o restante do texto de vocês. Ou às vezes, aí entra outra coisa, ou às vezes esse intertexto pode até fazer sentido, mas como ele não tem um conector ali, um conectivo para relacionar ele bem com o restante do texto, do parágrafo, de onde ele foi escrito, ele vai perder o sentido dele. Mais um porquê para vocês lembrarem bem da competência 4 e do uso dos conectivos, tá? Lembrem, conectores, como vocês preferirem chamar, tá? Então é importantíssimo, né? O sustento. Mais algumas dicas, né? Aquela coisa. Vocês, de fato, não são obrigados a colocar intertexto na redação de vocês. Mas eles vão ser bons. Aliás, está ali na competência, vai dar pontos para vocês, mas não é o foco principal daquela competência dos intertextos. O foco da competência 2 é, de fato, a compreensão do texto. Né? E colocar os intertextos vai atestar que vocês realmente compreenderam a proposta, tá? Mas é aquela coisa, uma redação sem fazer citações, sem fazer essas referências que a gente pede, ela fica muito sem graça, sabe? Ela fica sem profundidade. Geralmente, quando falta profundidade nas redações de vocês, a gente dá a dica de vocês tentarem relacionar com o intertexto, tá? Inclusive, geralmente, quando ele aparece, ele é o desenvolvimento, né? Que a gente, de fato, exige. Mas é bom que vocês coloquem também na introdução, né? Faça aquela redação
como tem ali no terceiro tópico, né? Apresentar um intertexto no primeiro parágrafo, no parágrafo introdutório da redação de vocês, e relacionar ele com a conclusão de vocês. Tá? Lá na conclusão de vocês, pode ser na apresentação da condição final, pode ser na retomada do tema que vocês têm na conclusão, ou pode ser também, né, na própria proposta de intervenção, né, se vocês quiserem fazer alguma relação com o intertexto de vocês, né, se vocês quiserem fazer alguma coisa dessas, né, eu imagino que formas que vocês podem fazer, mas existem várias, né, mandem para nós, né, mostrem pra gente, né, a gente exige que vocês mandem redações para vocês, todas as coisas que vocês tentarem inovar, né, aqui não é um ambiente muito propício pra gente inovar, a não ser que seja na escolha de intertextos, né, mas inovar em estilos de escrita, né, porque isso pode trazer consequências não tão boas, mas mostrem tudo pra gente. Mostrem tudo pra gente, a gente tá curioso pra saber como vocês estão escrevendo cada vez mais. E vocês estão, não, a gente pode falar que, porque vocês estão tendo pontos que vocês não evoluem tão bem. Não, gente, são pontos específicos, porque vocês estão todos evoluindo muito bem, tá? Muito bem, sim, muito bem mesmo. Os textos de vocês são muito melhores do que aquilo que vocês escreviam lá em maio, junho, quando a gente começou as nossas aulas do desafio aqui de redação, tá, gente? Fiquem tranquilos, a gente está muito orgulhoso de vocês. Principalmente quando vocês mandam bastante redação. É quando aquela pessoa que manda 2 redações por semana, a gente fica até feliz, mais entusiasmado de corrigir. Mas voltando ali, né? Vocês têm que tomar cuidado para vocês não escreverem essa redação assim, super rasinha, sem profundidade nenhuma, porque entra no famoso senso comum, né? Vocês vão simplesmente afirmar um argumento, um ponto de vista ali, dizer que vocês pensam daquele jeito, mas cadê aquilo que justifica, aquilo que sustenta aquela ideia de vocês? Infelizmente, vocês não podem tirar as coisas das vozes da cabeça de vocês. Vocês podem tirar do conhecimento que vocês têm, mas o conhecimento ele vem de algum lugar, né, gente? Infelizmente, vocês não são gênios, né, que sabem de tudo. Né? Toda pessoa que sabe de tudo, porque ela aprendeu em algum lugar, né? Aprendeu com alguma coisa, com alguém, com um computador, com um professor. Tá? Tudo se copia, exatamente, Mirella. Tudo se copia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É o lema da nossa aula de hoje. E ali também, como a gente falou, né, focar no desenvolvimento principal do texto, do que no intertexto. É legal falar do intertexto, falem do intertexto, obrigatoriamente falem do intertexto, mas lembrem que vocês devem focar mais justamente na argumentação principal, né, para evitar tangenciamento e fuga do tempo. Isso ocasiona a perda de pontos, né? Muitas vezes, se dependendo da fuga do tema que vocês têm, pode até zerar a redação de vocês, tá? Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo com vocês. Vou tirar notões aqui, todos serão aprovados. Então, hoje acabamos um pouquinho mais cedo, né? Ficamos por aqui, as gurias podem entrar, a Letícia, a Júlia e a Mirella podem entrar, fiquem à vontade para a gente ter a nossa conversinha gostosa que a gente adora fazer, tirar as dúvidas de vocês, apresentem as dúvidas de vocês sobre a aula de hoje, sobre tudo que vocês tiverem receio, angústias, né, sobre a aula de hoje ou sobre conteúdos de aulas passadas, sobre dúvidas que vocês têm gerais, então sintam-se abertos, estamos abertos a receber todas as perguntas de vocês, dúvidas de vocês. Fique à vontade. Desde já, muito obrigado. Né? Tem ali o nosso e-mail para vocês mandarem as redações. E se vocês preferirem, oi Letícia, boa noite. Boa noite a todos. Se vocês quiserem marcar uma monitoria, tá ali a professora Letícia, seu e-mail, né, pronto para receber vocês. Avisem com antecedência, tá, gente? Não peguem ela de surpresa. Oi, Lilian. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como estão nesta noite? Tudo tranquilo. Tudo bem, e vocês? Essa aula maravilhosa. E hoje me entusiasmei nessa aula, gente. Tava ótima. Intertexto é sempre bom, né, gente? Coisa boa falar de intertexto. É geralmente a parte que a gente mais gosta. É verdade. Era a parte mais legal da redação para mim, pelo menos. Porque eu fazia várias listinhas e eu, às vezes eu olhava assim, me interessava e estudava mais sobre o assunto. Mas eu vi que no chat tem gente que não curte muito, né? Eu me surpreendi que geralmente é a parte que as pessoas gostam, né? Porque dá para usar uma coisa assim que a gente goste, alguma série, alguma coisa, e aí eu sempre gostei, mas que loucura, né? Pois é, às vezes a gente acha meio complicado para encaixar, pode ser por isso, né? Que algumas pessoas não gostam porque é mais complicado.
Eu caí. Ela, mas a gente não sabe como que vai relacionar aquela ideia que a gente tem de intertexto, né? Sim. Oi, Mirella. Oi. Bem na hora que o Bernardo chamou, minha internet morreu. Não, eu até tinha esquecido que nós ia entrar. Mas olha, estou mais ou menos. Eu passei embaixo, né? Todo mundo assim. E aí, gente, dúvidas? Dúvida, gente. Vocês falaram agora sobre por que a gente deve realmente usar o intertexto? Não. Porque assim, ao optar por não usar o texto por livre e espontânea vontade, a gente está abrindo mão de pontos que podem ser preciosos, sabe? A gente tem que se garantir muito nas outras competências para simplesmente, não vou usar porque eu acho que eu não sei usar. Quando, na verdade, a gente pode dar um jeitinho de relacionar com alguma coisa, de citar um livro, uma série, um filme, qualquer coisa relacionada ao tema, obviamente. Seja um só, pelo menos, né? Um só já garante os pontos. Eu acho arriscado não colocar. Ainda mais se tem alguma outra competência que a gente ainda está pecando. Por exemplo, eu tiro uma nota meio ruim na 3, eu tiro uma nota ruim na 5. Então capricha na 2, que é uma coisa relativamente, né, mais... Não, assim, e a gente não tem como saber também a competência número... Me esqueci. A da gramática, né? A1. Gente, não tem como a gente saber 100% de certeza, olha, sair bem, não. Tem. A não ser que ande com a gramática embaixo do braço. E na hora da prova não dá, né? Na hora do Enem a gente não tem como ficar conferindo essas coisas, né? Em todo o tempo que a gente entrega para Deus. A gente sempre reclama dos textos explicativos, mas é aquela coisa, vocês podem usar, sintam-se à vontade, né? Se não tiverem nada para falar, podem usar dali texto explicativo mesmo. Mas saibam o que vocês estão fazendo, né, gente? Não botem simplesmente por botar, tá? Botem direitinho mesmo, né? Às vezes pode parecer difícil fazer essa relação, né? Porque às vezes dá um branco na gente quando a gente vai escrever, né? E é bem difícil. Mas, né, os textos explicativos, eles estão sempre ali para ajudar, né? Se tá alguma coisa dali, não vai fazer mal, mas também não vai agregar lá tanta coisa como agregaria trazer uma coisa nova, né, gente? Como a gente falou, sejam inovadores. Mas, gente, mais dúvidas, gente? O que vocês têm? Sempre estão falantes, hoje estamos abertos a receber mais dúvidas de vocês. Tem algum intertexto que vocês usem assim, tipo, esse aqui é o meu intertexto, que nem a gente, né? Eu e o Bernardo, a gente tem o nosso intertexto na vida. Vocês têm algum que vocês conseguem encaixar em vários temas ou não? Contem pra gente. A Letícia de óculos muito culta, gente. Ai, muito chique, né? Nossa, agora todos de óculos. Hoje todo mundo de né? Tive que colocar, gente. O computador tá matando os olhos da gente, né? Sim. Assim, a gente passa mais tempo no computador do que na rua. Nem sai na rua praticamente. Sol? Que é isto, sol? Eu vi que a Franciele tinha perguntado, mas eu já respondi, né? Se o intertexto ele pode vir em qualquer momento do texto. Pode, inclusive ele pode fazer retomadas, né? Do intertexto que tu já usou no início, tu usar ele na conclusão de novo, retomando para tu fechar todo o teu pensamento. Aí é critério de vocês. É bem legal isso, quando a gente usa, retoma lá na conclusão, a gente retoma o intertexto. Eu acho bem legal, fica bem legal. Se souber fazer direitinho. Eu acho que foi a redação do B que que tinha isso, não tinha? Acho que aquela minha última do Enem tinha, né? Daquela aula que a gente mostrou todas. Como é que era? Uma aula que a gente analisou algumas redações. Eu acho que era uma redação do Bernardo, que era um intertexto era a redação sobre educação, aquela da educação dos surdos. Eu citei uma frase da Malala no primeiro parágrafo, e depois eu relacionei com alguma coisa dela no final mesmo.
eu não Pra lembro. solucionar, assim. Vou tentar abrir aqui. Porque, assim, acho que ali, no começo, a gente apresentava os problemas, né? E aquela frase, ela era diretamente relacionada aos problemas que se tinham. E aí, por exemplo, aí no parágrafo final, a gente dá, porque de modo a solucionar a realidade de Malala, né, a gente pode fazer tal coisa, para começar a nossa proposta de intervenção. Acho que era mais ou menos assim. Geralmente por isso, sabe? Porque como no texto do Enem vocês geralmente vão desenvolver problemas, falar sobre problemas sociais, né, vocês podem falar isso. De modo a resolver tal problema, como foi descrito no livro tal, tá? Violência, né? Diversos problemas que tiverem relacionados, vocês podem sim fazer essa relação. Eu estava pensando no intertexto que eu amo. Aí eu até postei esses dias que é aquele do Paulo Freire, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E eu acho que ele serve para várias coisas, mas principalmente num contexto de educação, num contexto que vem alguma coisa de opressão também, né? Não é tão fácil de utilizar, até porque eu acho que não vai vir nada de educação esse ano. Mas ele é bem bonitinho. Se fosse para eu retomar ele, eu poderia utilizar ele lá numa introdução para falar sobre as condições de estudo que a gente tem no país, como que a gente perpetua, né? Como que a gente segue reproduzindo, né? O lugar de quem manda, o lugar de quem obedece, e que sempre que a gente reproduz isso, a gente ou está numa posição ou noutra. E a gente nunca tenta se libertar. E aí eu posso chegar lá na minha conclusão e falar que uma maneira de eu acabar com esse pensamento que Paulo Freire nos diz, né? Conforme Paulo Freire, a gente pode pensar numa educação libertadora, que seria a solução, blá, 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 entende? Algo assim, a gente sempre tem que ficar nessa loucura, né? Tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. O pensamento, ele é assim, para escrever também. Postos temas. Então, a gente fez uma aula disso. E a aula sumiu. Mas a gente pode fazer de novo. Não sei o que vocês acham. Se vocês querem uma aula assim de novo. Foi logo no começo, né? Acho que foi o quê? Eu acho que é para outro público também, né? Porque vão mudando os alunos. Pois é. Eram uns eixos temáticos. Essa aula, acho que é a aula número 3 ou 4, se eu não me engano. Eu acho que ela é a 6. Era 6. Eu, tu e a Mirella. Eu, tu e a Mirella. Aí era 6, era a segunda da Mirella. Eu achei aqui a redação do B, só que tem uma palavra que eu não estou entendendo. Assim, sobre o viés de Malala, isso lá no final, tá? Que a Franciele perguntou, né? Mas é exatamente o que o B falou. Mas lá no final, o último período do B foi assim, sob o viés de Malala, ficará. Não estou entendendo. Ficará. Na redação aqui, no final da redação. Depois de falar, tem o quê? Não, ficou claro a imagem. Sob o viés de Malala, ficará, nananã. O poder. Ficará claro o poder da educação transformadora sobre os surdos no Brasil. E outra coisa, gente, como a aula que vem, eu não tenho certeza, mas eu falei, vai ser, acho que vai ser a última antes do simulado de vocês, né? Porque o simulado ele está planejado para ser nas datas que antigamente seria o Enem, né? Antes do Enem ser adiado. Então, vai ser bom fazer uma coisa assim, falando de temas, né, para revisar. Eu acho que aí, para a aula da semana que vem, é importante que vocês falem o que vocês realmente estão precisando, sentindo falta, né? A gente já trouxe algumas coisas para vocês nas últimas aulas, mas é importante que a aula da semana que vem seja realmente para fazer essa revisão geral, né, para preparar vocês para o simulado do Enem que a gente vai fazer aqui no desafio. Infelizmente, aquela aula 6 tá na pista do Drive, mas não eu não sei. Eu tenho... A próxima aula acho que é minha, né? Sim. Eu gostaria que vocês dissessem que se vocês preferem uma aula de temas, uma aula mais de revisão. Algo assim. Gente, aproveitem que hoje a gente tem bastante tempo, hoje a aula acabou rapidinho. Ai, tá todo mundo cansado já. Hoje eu tô. A gente pega sempre o último período, né, da aula. Eu acho que o pessoal já tá... Calem a boca logo.
Revisão. Uma revisão Você geral, pode né, fazer gente? os dois, né? Dá para revisar e falar alguns temas. O É. nosso tema do simulado tá um presentinho. A gente até falou um pouquinho. Tá um presente para vocês. Aí eu quero 1000, né? Eu quero 1000 nessas redações. Mais nenhuma dúvida, pessoal? E aí, gente, vocês querem aula de revisão? Vocês querem aula falando sobre possíveis temas? O que vocês querem? Digam-nos. Aproveitem esse horário para vocês nos sugarem. Aproveitem que a aula de hoje sobrou tempo, né? Suguem bastante a gente, né? Sobre tudo que vocês estão sentindo, né? Que vocês estão com medo da redação, coisas assim que a gente sempre discute. Sintam-se à vontade. Também dá para fazer no finalzinho, quem sabe a gente conversar alguns temas. Porque a revisão, de repente, assim, a revisão nos toma um bom tempo, né? E aí a gente discutir alguns temas, né? A possibilidade deles caírem, pegar aqueles eixos que a Mirella fez. Né? E é bom mesmo. Então tá, né, pessoal? Acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Não temos mais a acrescentar. O momento é agora, senão vamos terminar a nossa aula. Eu acho que é isso. Uma boa noite a todos e a todas. Se cuidem. Até semana que vem. Qualquer coisa, e-mail. E-mail, manda e-mail, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela participação. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Mandem as dúvidas de vocês sempre, tá? Não se acanhem. Tchau, gente. Beijo.